Amém. Somente a um Deus assim nós daremos o nosso louvor. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Nós vamos fazer uma leitura, livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 10. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, nós podemos fazer essa leitura juntos. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, meus irmãos? Você pode se assentar. E diante do que nós estamos conversando ao longo dos nossos dias, ao longo desse mês de fevereiro, algo que veio ao meu coração é justamente essa realidade da oportunidade que Deus nos dá de participar daquilo que Ele está fazendo, de nos envolvermos com a obra dEle, como um processo onde, por meio desse envolvimento, nós somos moldados, nós somos transformados, nós somos engajados na missão de Deus. E em tudo isso é algo que nos destaca a atenção, é que à medida que nós nos engajamos na missão de Deus, nós vamos tomando consciência dos propósitos de Deus para a nossa vida e das melhores formas que nós podemos abençoar uns aos outros. A palavra de Deus, ela nos deixa muito claro que os dons, eles são dados, eles são partilhados através do Espírito. E aqui nós vemos uma lista variada de dons, mas sem destacar valores ou dons que sobressaem a outros. Sem entrar na questão dos dons em si, o que vale destacar é que Deus, Ele deixou os dons à sua igreja, para que a igreja pudesse ser edificada por esses dons, para que a igreja pudesse ser edificada por aqueles que promovem os dons através da disposição de suas vidas. E isso tem muito a ver com a nossa dinâmica de vida, aonde nós observamos uma realidade que é a realidade de cada vez, uma realidade onde nós nos deparamos com necessidades, onde nós nos deparamos com questões que nos levam sempre a refletir como melhor eu posso me envolver para servir a Deus e ser útil por meio daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. É interessante que o apóstolo Paulo, ele traz à tona essa realidade de que os dons eles são dados para serem compartilhados de forma mútua e abençoar a igreja de Cristo Jesus. Porém, ao mesmo tempo que é destacado a realidade de que os dons eles são deixados, nós podemos entender que existem algumas barreiras que parecem que surgem a fim de que, de alguma forma,
esses dons eles possam ser aí drenados ou de alguma forma eles possam encontrar algumas dificuldades para serem desenvolvidos. Parece que não, mas sempre que nós nos deparamos com a realidade de pessoas que estão dispostas a servir, parece que sempre aparecem empecilhos que por vezes se tornam maiores e meio que entristecem as pessoas de servir. É interessante isso. É uma dinâmica que mostra claramente o reino das trevas, ou algumas questões humanas, naturalmente, acontecendo, e que destacam que sempre existirão barreiras, existirão desafios para que possamos estar engajados, assim como Deus quer que estejamos engajados. Quando nós falamos da realidade de um novo trabalho, de um trabalho com crianças, aparentemente parece ser algo fácil, aparentemente parece ser algo que vai acontecer e não demanda de muitas estruturas, mas a gente sabe que existe um desafio, e esse desafio, ele certamente já brotou no teu coração, que é justamente a pergunta: como que eu posso servir nesse projeto? O que eu posso fazer? Ou até mesmo palavras do tipo: eu não vou poder ajudar esse projeto, porque eu não tenho capacidades tais para poder me envolver. E isso está totalmente em linha com o que a palavra de Deus nos mostra, que Deus, Ele dá os dons, Ele concede os dons à igreja, Ele capacita pessoas para fazer coisas extraordinárias, mas nós vamos sempre nos deparar com essa realidade que envolve, às vezes, a negação daquilo que podemos fazer. Por vezes, vai haver esse sentido da procrastinação, ou seja, nós sempre postergamos, nós falamos: não, eu posso ajudar, mas deixa um pouquinho mais para frente. E isso vai passando o tempo e vai anos sendo levados assim dessa forma, anos, e a gente não se envolve. Por outro lado, tem a realidade de vozes que vêm nos nossos ouvidos, na nossa mente, dizendo: olha, esse trabalho é um trabalho que não é para você. Você é capacitado a fazer coisas maiores, a fazer coisas melhores. Mas, quando nós falamos da obra de Deus, qual que é a diferença em você ir numa comunidade carente, levar o amor e a graça de Deus, ser ali os braços e as mãos de Jesus naquele lugar, ou até mesmo a realidade de missionários ou outras pessoas que vão para outros continentes, para a Europa, para outros lugares e fazem também a obra de Deus lá? Não há diferença diante dos olhos de Deus, porque o coração é um coração que se alinhou, que já entendeu que Deus, Ele deu dons, Ele deu capacidades para que, como igreja, como servos e servas do Senhor, nós possamos nos dispor para fazer a obra que está diante de nós. Nós sempre temos falado aqui acerca dessa realidade de que Deus, Ele abre portas para pessoas que não necessariamente se sentem capazes, preparadas ou entendem que aquele é o momento. Saiba que vão existir portas que vão se abrir diante de você, oportunidades que vão se abrir diante de você, que você não vai se sentir preparado. Mas diante disso, vem aquilo que nós falamos pela manhã: você precisa confiar em Deus, você precisa entender que Deus, Ele é a tua segurança e que Ele vai lhe capacitar para que estas coisas possam acontecer. Digo particularmente que alguns desafios que já foram vivenciados a mim, a minha família e a outros que eu caminho junto, nunca vieram no momento onde nós falamos assim: estamos preparados. Essa é a verdade. De alguma forma nós buscamos o preparo. Nós lemos a Bíblia, nós nos envolvemos em atividades externas, em cursos, conversamos com pessoas mais maduras, procuramos ter mentores que possam falar ao nosso coração e nos direcionar, mas parece que quanto mais nós nos preparamos, as portas que se abrem, elas são portas diferentes daquilo para que nós nos preparamos. Mas isso não necessariamente diz que nós estamos no caminho errado, mas diz que Deus está abrindo portas e quer nos usar com aquilo que temos para a honra e para a glória dEle. Então veja bem, diante dessa oportunidade de dons que são concedidos à igreja, dessa multiforme graça de Deus que se derrama sobre o povo, se derrama sobre a igreja, existe uma tensão. E essa tensão é:
o bem que eu quero fazer, esse bem eu não consigo, mas o mal que eu quero fazer, esse está diante de mim a todo momento. Traduzindo isso para uma realidade do exercício dos dons aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, parece que as portas se abrem diante de mim. Nós temos acompanhado um missionário, e esse missionário, ele esteve aqui na nossa igreja no último ano, pastor Nino, que faz capelania nos hospitais. Meus irmãos, e aquele homem, ele é um trator assim trabalhando. Ele até pediu alguns contatos de alguns irmãos, e eu dei o WhatsApp de alguns irmãos para aqui, porque todo dia ele manda relatórios, todo dia ele manda o que está acontecendo, e é interessante porque ele lida diretamente com essa realidade da morte, de visitar pessoas que ele vai visitar aquela vez, depois não vai ter uma próxima visita, pessoas que estão nos hospitais, pessoas enlutadas. Essa última semana ele falou de uma realidade de uma família que foi conectada a ele, onde o tio matou os 2 sobrinhos, e ele foi lá para falar com os pais dos filhos que haviam sido mortos. Meus amados irmãos, é uma realidade assim doida. Agora a pergunta é, quem quer estar fazendo o que ele está fazendo? Particularmente eu digo que é um trabalho muito difícil, muito difícil. Os poucos momentos que nós temos lidado, com realidades de luto, de morte, de pessoas que estão em hospital, aquilo nos drena, aquilo nos move, nos comove. É algo difícil. Imagine estar lidando com realidades assim a todo tempo. E quando ele esteve aqui, eu perguntei para ele, pastor, você desde muito cedo sempre fez esse ministério? Ele disse, não, pastor, foi Deus que me levou para esse ministério. Eu sequer imaginava que eu poderia fazer o que eu estou fazendo. Olha só, parece que para aquilo que nós nos preparamos, o caminho que nós somos guiados são caminhos totalmente diferentes, mas há um significado. Tudo aquilo que Deus tem nos colocado à frente como base de preparo, Deus está nos preparando para nos usar naquilo que Ele tem para nós. Então, por mais que você hoje tenha lidado com essa realidade, dessa tensão, ora, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço, ou então, aquele ministério que eu gostaria de participar, eu não me sinto capacitado, mas o que eu posso fazer, e estou capacitado, eu não vou fazer. Saiba que isso é totalmente comum e Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe, Deus, Ele entende. Agora, eu acredito que, da nossa parte, há uma atenção que nós precisamos dar. E essa atenção, certamente, é a atenção de que Deus, Ele concedeu dons, Ele deu a nós capacidades extraordinárias para que pudéssemos usar, e isso só fará sentido à medida que for usado para aquilo que nos foi concedido. É como uma ferramenta. A ferramenta ela só tem um bom proveito quando ela é utilizada para aquela finalidade. E assim nós vemos na vida de Paulo essa realidade onde Paulo ele teve um preparo espetacular comparado a outros discípulos e servos do Senhor. Nós vemos que dos apóstolos, Paulo, ele ali na base de preparo, de intelectualidade, de formação, ele era o que se destacava. Tinha ali experiências internacionais, estudou ao pé de sábios, esteve ali agregado a culturas que lhe deu cidadanias, cidadania romana, outros tipos de entradas e saídas em países. Ele tinha passaporte verde, ele tinha ali o green card que ele poderia entrar em muitos lugares aonde outros não poderiam. Mas diante dessa realidade, Deus chama ele para uma missão, que era a missão de levar a palavra aos gentios. Levar a palavra àqueles que não eram necessariamente judeus, não eram necessariamente religiosos, mas era um grupo pelo qual Jesus veio, se deu, se entregou, morreu e eram também passivos e dignos do amor e da graça do Senhor Jesus. E Paulo, quando se depara com essa dinâmica de colocar em prática os dons recebidos do Senhor, nós vemos um pouco mais à frente, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, que Paulo ele destaca acerca de uma realidade, que é a realidade de que um espinho na carne o atormentava, que haviam coisas que faziam com que aquele ministério que tinha tudo para ser fluído, acontecer naturalmente, era um ministério feito com dores. E aí, essa é mais uma lição que nós temos, meus amados irmãos. Que nem sempre nós estaremos envolvidos em coisas que só nos trarão alegria,
que nem sempre nós estaremos envolvidos com realidades do reino, que são realidades que só vão nos trazer prazer, que só vão nos trazer alegria, e dia a dia nós temos visto isso. Nem sempre as crianças lá do culto infantil que temos, elas vão estar amorosas e vão estar alegres com tudo que está acontecendo, vai ter o dia em que elas não vão querer fazer nada. Nem sempre os ministérios em que nós nos envolvemos, nós estaremos bem, nem sempre nós estaremos aqui à frente, cantando, louvando, e o corpo está ali, a todo pique, né? Falando assim, olha, que legal, estou forte, estou descansado. Às vezes a gente vai estar cansado, né, Washington? Vai acontecer assim. Eu destaquei o Washington aqui, porque ele tem vivido isso, tem trabalhado horário comercial na empresa, sai do horário da empresa, vai para a hamburgueria, trabalha até 2 da manhã, sai às 6 da manhã, e é assim, meus amados irmãos. Mas o ministério tem acontecido, nós fomos abençoados nessa noite, Washington. Cris, Adriana, os meninos ali da mídia, as pessoas que têm servido nossa igreja, nós temos sido abençoados, ainda assim, com essas questões que trazem alguns espinhos assim, ou cansaços, frustrações, alguns momentos em que nós não queremos estar, mas nós vamos. E o apóstolo Paulo ele destaca isso, e eu convido você, depois de olhar lá para 1 Coríntios capítulo 12, olhar para 2 Coríntios capítulo 12. E nesse texto, nós podemos ver, algo que nos chama bastante a atenção, e nos fala acerca dessa realidade de Paulo, mostrando que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nem sempre os dons que nos são dados, eles serão manifestados e exercidos por nós, aonde nós estamos sempre com nível 10 em todas as questões da vida. Amor, nota 10, saúde, nota 10, alegria, nota 10, contentamento, nota 10. Nem sempre vai ser assim. Mas o apóstolo Paulo ele destaca que em meio às fraquezas, Deus nos usa também. Deus nos usa também. E aqui no texto de 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo ele destaca acerca das suas experiências e começa assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo aqui está falando dele mesmo. Ele está falando das suas próprias experiências. Ele não coloca ali diretamente o seu nome, mas ele está falando acerca das experiências que ele viveu. E o versículo 3 diz: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei inéscio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, um homem que recebeu as revelações do alto, ele destaca aqui que a vida dele não era somente flores. Haviam dificuldades, haviam lutas. Alguns falam acerca de problemas físicos que o apóstolo Paulo tinha. Alguns destacam a realidade de uma séria enfermidade que ele tinha nos olhos, outros de uma séria enfermidade que ele tinha no estômago. Alguns falam acerca da realidade de perseguições familiares que ele tinha, e é possível imaginar, não é mesmo? Olhando para um contexto comum, pessoas que foram criadas em berço de ouro ali, tiveram toda a instrução, depois vão para um caminho oposto ao do pai. Qual que é, às vezes, a atenção e instrução do pai? Deserda, persegue. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. Então o apóstolo Paulo está dizendo, apesar dos dons, das capacitações, das revelações que me foi dada, há um espinho na carne, que me entristece,
que tira a minha paz, mas eu não vou me deixar perder por conta disso. Ao contrário, eu vou procurar meios para que, através dessa fraqueza, através desse espinho, eu possa glorificar a Deus e eu possa, assim, entender o poder de Deus e sentir o poder de Deus na minha vida. E isso, meus amados irmãos, é claro a nós, quando nós observamos realidades tais como quando nós passamos por momentos de lutas, por momentos de dificuldades. E digo que nos momentos mais duros da vida é quando nós observamos com um pouco mais de clareza o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Às vezes é no momento em que passamos pelas maiores lutas dentro de casa que nós vamos observar o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. É no momento do luto que nós vamos entender como Deus ele manifesta o consolo, a graça, o poder dele sobre nossas vidas. É no momento em que temos um ente querido num leito de UTI que nós vemos o amor e a graça de Deus nos dando calma e acalmando aquele que está lá também. Então, hoje nós podemos dizer que Paulo, assim como outros homens, ele sofria como nós sofríamos. Ele sofria como todos nós sofremos. Ele era aquele que estava lidando com realidades tais que, apesar de ter sido dotado por Deus com muitos dons, talentos, capacidades, de experimentar coisas extraordinárias, de ser levado ao terceiro céu, de ter tido ali contato com revelações especiais de Deus, era um homem que sofria com questões humanas, que o deixava também, por vezes triste, por vezes desanimado e por vezes até ali tentado a parar. Porém, em tudo isso, nós vemos que Paulo, ele observa o outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda é justamente observar o que Deus pode fazer através de nós nesses momentos em que nós vivemos tais coisas. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz em um dos seus livros sobre o apóstolo Paulo o seguinte: depois da glória vem a dor, depois do êxtase vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais para o espinho na carne. Deus sabe equilibrar em nossas vidas as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. E isso, meus amados irmãos, de fato acontece. Porque se nós vivêssemos somente no sofrimento, certamente nós já teríamos atentado contra a nossa vida. Deus, ele pondera muito bem as bênçãos e os fardos. Deus, ele dá o equilíbrio entre os sofrimentos e a glória. Deus, ele faz com que o sol venha brilhar sobre nossas vidas, mas tem os momentos de tempestade, tem os momentos de chuvas torrenciais. A gente vê essa questão das tragédias que aconteceram e ainda estão acontecendo lá em Petrópolis. Meus amados, que cena triste aquela da correnteza levando o ônibus, pessoas tentando pular daquele ônibus. Eu chorei quando eu vi aquela cena e pensava acerca do desespero das pessoas que estavam dentro daquele ônibus. Mas nós vemos que diante do sofrimento, Deus certamente ele fará brotar o consolo nos corações, ele fará brotar um dia de sol, ele fará com que as chuvas cessem. E vamos olhar para aquilo que Deus fez lá no livro de Gênesis, quando, mediante momentos totalmente equilibrados, momentos ali onde o dia era muito comum, não chovia, eram dias alegres, eram dias onde Noé construía a arca, e ali pessoas passavam por Noé, zombavam de Noé, perguntavam o que era aquilo, mas até que chegou o dia em que os primeiros pingos mais fortes começaram a cair sobre a terra. E ali choveu, e a arca, ela foi o elemento de salvação da família de Noé e ali dos animais que estavam sobre a terra, preservando as espécies. E a gente vê que, mediante aquilo, no auge do dilúvio, alguns poderiam pensar, mas as águas não vão baixar. Mas chegou um momento em que as águas baixou. E Deus fez com que o sol raiasse. E Deus fez com que fosse trazido ali pelo bico de uma ave, uma folha seca que estava trazendo a mensagem. As águas baixaram. Meus amados, e assim, Paulo, ele lida com essa realidade
do avanço por meio da capacitação que vem de Deus e por meio do dom que Deus nos dá, mas em conviver também com as lutas da vida. E isso é algo que Paulo destaca que é comum. Como servos e servas de Deus, nós vamos passar por isso. Nós vamos ter momentos em que nós estaremos mais alegres, vamos ter momentos em que estaremos mais tristes, vamos ter momentos em que nós acreditaremos em alguns projetos e momentos em que nós desacreditaremos. O problema não é essa tensão em ir de um lado para o outro. O problema é quando nós paramos de um único lado e não observamos a realidade do outro. Nós precisamos observar, porque nisso Deus ele vai fazer com que haja um equilíbrio, e nesse equilíbrio, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas dores, em meio aos nossos desafetos, em meio aos momentos em que nós nos entristecemos, Deus ele injeta ânimo, Deus ele injeta força, Deus ele dá vida nova, e Deus ele faz assim como Paulo destaca, que nas suas fraquezas o poder de Deus foi aperfeiçoado na sua vida. Quando nós vemos essa realidade da dor e quando nós vemos essa realidade de Paulo, nós vemos que o que nós temos passado é totalmente comum e é conhecido diante de Deus. Noites que passamos em claro, frustrações que temos ao longo da vida, às vezes coisas e projetos que queremos alcançar e não alcançamos, às vezes investimentos que nós fazemos e não temos o retorno. Isso tudo é conhecido aos olhos de Deus, mas é em meio a esses momentos que o poder de Deus é aperfeiçoado. É em meio a momentos em que nós nos derramamos em lágrimas de joelhos no nosso quarto secreto que o poder de Deus se aperfeiçoa através da nossa vida. É em meio àquele momento onde nós estamos cansados, sem força de terminar o que estamos fazendo e nós clamamos, Senhor, nos ajuda, eu preciso terminar isso. E Deus, Ele nos dá graça para que isso aconteça, meus amados irmãos. É nesses momentos em que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E isso é algo necessário para que nós possamos assim experimentar desse poder, que é um poder transformador, é um poder excelente, é um poder que nos coloca de pé novamente e faz com que os nossos olhos vislumbrem a terra prometida, faz com que os nossos olhos vislumbrem aquilo que foi preparado pelo nosso Senhor, e fazendo com que nós possamos, assim como diz aquela música popular, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Meus amados irmãos, as lutas, elas são pertinentes à nossa caminhada, elas são pertinentes aos nossos desenvolvimentos humanos. Jesus propriamente disse que no mundo nós teríamos aflições, mas precisaríamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu o mundo, Ele também nos daria as condições de vencermos o mundo. E assim, eu destaco duas questões para que possamos refletir e levar isso para casa e entender que as nossas lutas, em meio às nossas fraquezas, há espaço para que Deus possa trabalhar também. E a primeira é que Deus ele permite que algumas aflições nos encontrem para que de modo algum nós nos exaltemos. Para que de modo algum nós nos exaltemos. Lembre disso. Deus ele permite que algumas aflições nos encontrem para que não haja de forma alguma exaltação por nossa própria parte. Vemos que Paulo, ele tinha todas as condições necessárias para se exaltar sobre os outros apóstolos e discípulos. Paulo, ele chegou já no final da fila, né? Podemos assim dizer, sentou na janelinha, ficou ali e foi usado extraordinariamente. Paulo, ele poderia usar de tudo isso para trazer ali menosprezo para os outros apóstolos, para os outros discípulos, mas de forma alguma ele usa de todas essas coisas para se exaltar. De forma alguma ele usa disso para se tornar Senhor, para ser maior. No livro de Atos nós vemos os relatos que Paulo ele destaca, olha, apesar de eu ter sido o último a entrar no colégio apostólico, em nada eu sou menor do que vocês, em nada eu sou inferior a vocês. Eu tenho vivido as mesmas lutas, eu tenho vivido as mesmas aflições. E lá é destacado das suas perseguições, das
formas em que ele foi açoitado, das suas lutas, dos seus naufrágios, dos seus momentos em que ele esteve à beira da morte. E ele destaca isso mostrando claramente que isso tudo contribuiu para que ele continuasse na posição para a qual ele foi chamado, posição de servo. E Deus ele nos quer na posição de servo. Independente da nossa condição social, independente da nossa raça, independente do nosso poder financeiro, Deus ele nos quer na posição de servo. Estar na posição de servo é entender que o único que é digno de toda honra, glória e louvor é o Senhor Jesus. Em meio a movimentos que são movimentos separatistas, e nós não podemos excluir a igreja desses movimentos, existem igrejas que são elitistas, que separam, que têm os seus nichos. Nós precisamos entender que o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós faz com que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, e Jesus foi servo em todo o seu modo, em toda a sua maneira de viver. Então, diante dessa realidade, da possibilidade de nos destacarmos, de nos separarmos uns dos outros, por conta de coisas que nós temos vivido, e nós entendemos isso. Ora, milagres extraordinários acontecem nas nossas vidas, orações são respondidas, coisas e oportunidades são colocadas diante de nós, oportunidades de estudar, oportunidades de avançar, oportunidades de conhecer mais da palavra de Deus, que nunca nós nos coloquemos superior ao Deus da palavra e ao Senhor Jesus da palavra, mas ao contrário, que seja como João 3,30, que Ele cresça e que nós diminuamos. Como servos, que nós nos apresentemos diante dele, que nós não nos coloquemos como os maiorais, aqueles que conhecem, os doutores da lei, porque nos dias de Jesus, os doutores da lei estavam muito distantes de Jesus. Apesar de terem muito conhecimento, eles estavam longe, eles estavam distantes de Jesus, eles estavam distantes da graça. Então, muito me surpreende quando nós nos deparamos com a realidade de cristãos que, pelo simples fato de ter um pouco mais de conhecimento acerca da palavra ou acerca de alguma outra ciência, querem se colocar superior uns aos outros. E nós entendemos que esse não é o lugar que Deus nos chamou. Não é dessa forma que as coisas acontecem. E Deus ele permite que certas lutas e aflições nos encontrem para que não haja exaltação. Você já imaginou se sua família, se sua casa, ela fosse extremamente mente perfeita? Como que seria talvez a sua forma de vida? Talvez você seria aquele que entenderia que não há necessidade de pedir oração pelos seus filhos. Talvez você é aquele que entenderia que não haveria necessidade de se aproximar de Deus, porque afinal de contas, a sua casa ela é nível perfeito em todos os quesitos. Mas a gente entende que dentro dos nossos lares existem imperfeições. Existem coisas, situações, momentos que precisam ser mudados, precisam de tratamento. Então nós vemos que, diante disso, nós poderíamos ser esses que também, diante de um conhecimento, nos colocássemos sobre os demais. E às vezes até nós nos colocamos de uma forma inconsciente, dizendo, olha, essa pessoa ela é muito, ela tem pouco conhecimento. A palavra de Deus, ela coloca como neófito aqueles que têm pouco conhecimento. E nós não podemos considerar o fato de pessoas terem pouco conhecimento para que possamos estar ali sobre elas, de alguma forma destacando que nós somos melhores do que elas. Porque nós temos as mesmas lutas que elas. Talvez não no quesito do conhecimento, mas nós sofremos também dores como elas sofrem, nós temos dificuldade como elas têm, nós temos momentos de fragilidade e, por vezes, vamos embora antes delas, inclusive. E assim nós vemos que o apóstolo Paulo, ele destaca isso, que tudo isso veio não para massagear o seu ego. Paulo poderia ter o ego massageado pelas revelações que ele teve, pelas oportunidades que ele teve, mas ao contrário, ele se tornava cada vez mais servo, mais parecido com aquilo que Jesus queria e cumpria a missão que estava diante dele. Então veja, Deus ele nos dá dons, Deus ele nos capacita, temos uma tensão existente aonde nós às vezes não sabemos bem como colocar os nossos dons em prática, mas Deus ele nos alinha para que isso possa acontecer.
e isso não pode de forma alguma fazer com que o nosso ego seja inflado, porque na mesma medida existem realidades que nos equalizam na mesma linha, aonde todos estão. E essa linha é a linha de que nós precisamos de Deus, carecemos dele e estamos aqui para servi-lo. E por final, a segunda questão que eu quero compartilhar com os irmãos é que nem sempre Deus ele responderá com livramentos aos problemas que nós vivemos, mas com graça para suportarmos os problemas. Isso me chama a atenção porque existem realidades onde nós entendemos que Deus ele pode simplesmente tirar o espinho, Ele pode tirar o problema, Ele pode abrir os caminhos, Ele pode fazer com que as janelas que estavam fechadas se abram. E aparentemente tudo isso que nós vivíamos vai se resolver. Mas existem outros momentos em que nós continuamos tendo as dores, nós continuamos tendo os problemas, e isso vai perdurar por toda uma vida. Isso quer dizer que Deus não está conosco de forma alguma. Mas Deus ele nos dá graça para que possamos suportar os problemas. E isso envolve muito da nossa dinâmica como pessoa. Muito dos problemas que nós temos, que são variados. Existem algumas questões que o problema simplesmente é cortar e jogar fora. Mas existem situações que não dá para cortar e jogar fora. Existem realidades que nós vamos conviver por longo tempo. Às vezes é a realidade de filhos rebeldes, às vezes é a realidade de casamentos onde nós não caminhamos na mesma dinâmica, na mesma pegada. Às vezes é a realidade de estruturas em que nós estamos, aonde nós estamos ali, mas sempre tem algum problema que vem a nós, mas nós precisamos estar ali, nós entendemos que foi Deus que nos deu, foi porta aberta por Deus, e nós temos que suportar. Não adianta simplesmente mudar de emprego, entendendo que saindo dali a coisa vai mudar. Aonde você vai encontrar um outro desafio, um outro problema, e assim vai. Então nós precisamos entender que existem problemas e lutas que nós vamos lidar com eles até os nossos últimos dias. Porém, independente da nossa própria capacidade, Deus ele age com graça. Ele nos dá graça para que nós possamos suportar esses problemas. Conheço pessoas que no passado tinham fortes dores de enxaqueca e Deus deu libertação a essas pessoas. Mas eu conheço outras que ao longo de todo esse tempo continuam tendo as mesmas enxaquecas e Deus dá graça, Deus dá misericórdia para que possam continuar, para que possam seguir em frente. A gente vê a realidade dessas famílias que vivem nas encostas, que vivem nessas invasões. Meus amados irmãos, é a graça de Deus, não tem outra estrutura, não tem outra resposta. Na quarta-feira mesmo nós entramos dentro de um lar lá na comunidade, eu e o Hélio, e quando nós entramos, algo que veio na minha cabeça é a graça de Deus que dá condição para que uma família possa morar aqui e possa viver sem ter infecções, sem ter contaminações, sem ter ali uma vida que só é com doença. É a graça de Deus, meus amados irmãos. Quando a gente olha para essa realidade das crianças nas ruas, às vezes, quando vamos no centro resolver alguma coisa, nós vemos muitas crianças ali na Praça da Sé, ali no chão, rolando, caminhando, com mão no chão, mão na boca, os pés todos sujos. E a gente olha para a realidade das nossas crianças, às vezes, e todas ali bem tratadas, todo um cuidado dos pais para que não peguem nenhum tipo de infecção, para que não pegue friagem. E a gente olha para aquelas crianças e a gente fala, é o quê? É a graça de Deus que tem protegido. Não é, como eu já ouvi certa vez, que a sujeira trouxe imunidade para as crianças. Não, de forma alguma. É a graça de Deus, meus amados irmãos. É a graça de Deus. E é a graça de Deus sobre nossa vida. Porque quando nós olhamos a nossa realidade, todos nós temos os nossos pontos, que são pontos difíceis de serem lidados. Nós temos os nossos momentos onde nem nós mesmos nos suportamos. Aonde ora nós queremos uma coisa, ora nós queremos outra, ora nós pensamos de uma forma, ora nós pensamos de outra forma. Meus amados irmãos, imagine Deus olhando para tudo isso e vendo essa variação, essa mudança, e vendo as nossas instabilidades, as nossas fraquezas, e Deus, Ele simplesmente, Ele derrama graça, Ele derrama poder.
Por isso que o apóstolo Paulo destaca que é no momento da fraqueza que ele pôde ver o poder de Deus sendo aperfeiçoado na sua vida. O convite nesta noite é para que justamente possamos entender que o poder, ele se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. E que em meio a essa realidade, aonde nós lidamos com situações aonde nós temos a oportunidade de ver Deus tirando o espinho, aonde nós temos a oportunidade de ver Deus nos dando graça para suportar o espinho, mas nós temos uma outra realidade, que é a realidade de ver que em meio às nossas vulnerabilidades, nós somos inclinados a nos aproximar de Deus cada vez mais. Se nós não tivermos vulnerabilidades, não reconhecermos nossas fraquezas, não termos os nossos picos de fraquezas e de momentos onde nós temos os nossos altos e baixos, eu acredito que talvez nós não entenderíamos a necessidade que nós temos de Deus. Se fosse sempre nota 10 em tudo, nota 10, nota 10, nota 10, para que Deus? Por que recorrer a Deus? Por que orar a Deus? Então nós precisamos entender que as vulnerabilidades também nos aproximam de Deus. E talvez é naquele momento de dor de cabeça que nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, tira essa dor de cabeça. É no momento em que nós estamos ali organizando o orçamento e nós entendemos, já sabemos que o dinheiro não vai dar para pagar tudo, mas nós oramos a Deus, Senhor, me ajuda a administrar da melhor forma esse dinheiro para que eu possa pagar o que precisa ser pago e negociar com aqueles que eu não vou conseguir pagar, para pagar eles no próximo mês. É em meio ao momento em que talvez nós estamos fracos, não conseguimos ler a Bíblia, que Deus ele nos convida a nos aproximar dele, para que possamos aí ser dotados de força tal, para que possamos nos colocar de pé e assim nos alimentar. Eu não sei quantos aqui já estiveram diante de jejuns assim, que foram além do normal, mas eu particularmente, quando tem alguma necessidade de algum jejum por conta de algum exame, é interessante, porque quando você chega no hospital, você chega fraco já, né? Às vezes é um jejum de 12 horas, às vezes é um jejum um pouco mais, e você já chega ali pedindo a Deus que o exame seja feito logo, que eu já posso ir para a salinha do café, tomar o meu café, mas tem momentos em que aquilo demora. Tem momentos em que você tem que aguardar um pouco mais, e parece que as suas forças, você não tem forças. Mas quando passa tudo aquilo, e você se alimenta, e você toma um café reforçado, as forças recobram. E Deus ele faz isso. Em meio às nossas fraquezas, Deus ele vai recobrando as nossas forças. Deus ele vai nos alimentando com o alimento dos céus. Ele vai nos alimentando com o pão da vida. Ele vai nos alimentando com aquela água que faz com que nós não tenhamos sede novamente. Ele vai nos dando, meus amados, aquilo que precisamos e nos coloca de pé para que possamos encarar a vida como ela é. Tudo isso, o Senhor ele deixa a nós. E Paulo compartilha dizendo, Deus, por meio do Espírito, dá os dons, para que esses dons sejam usados para a edificação da igreja, para a edificação uns dos outros. Mas por vezes nós nos deparamos com essa tensão do fazer, do não fazer, de espinhos que nos acompanham, e Deus, ele nos convida justamente para que em meio a essa tensão, nós possamos recorrer a Ele, para que em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas dúvidas, Ele possa sanar as nossas dúvidas, Ele possa nos dar forças para que possamos seguir em frente. Porque ficar parado não é alternativa. O apóstolo Paulo, ele nos anos ali do seu ministério apostólico, ele foi intenso. Foram viagens atrás de viagens, foram momentos dirigidos por Deus até o momento da sua morte, até o momento em que ele é levado para Roma para ser morto. Paulo esteve ali fazendo e sendo usado de forma intensa. Parar talvez poderia ter sido algo que ele poderia até ter pensado, mas ele entendeu que era num momento de fraqueza que Deus, mais do que nunca, dava a ele graça para que ele pudesse seguir em frente. Eu não sei qual tem sido os momentos que você tem vivido hoje,
Eu não sei qual tem sido os momentos, talvez, que você tem encarado, que tem lhe dado algo assim semelhante ao que o apóstolo Paulo está colocando. Talvez é um espinho, talvez é um desânimo, talvez é um momento de frustração, talvez é um momento onde você tem entendido que você tem feito bastante, mas talvez sua família não. Talvez é um momento onde você tem desacreditado de muitas coisas. Eu quero dizer que esse momento, ele é ruim porque ele nos entristece, mas ele não é ruim no seu todo, porque em meio a esse momento, Deus está entrando com a sua cavalaria, Deus está entrando com todo o seu poder para nos ressignificar para essa missão. Então esse é o momento onde nós somos convidados a não viver no mar das ilusões ou no mar das tristezas, mas observar que Deus ele abre uma fonte de águas vivas para que possamos nos alimentar dela e por meio dela sermos fortificados para a honra, para a glória dele. Que você possa permitir que isso tudo aconteça através da sua vida, porque quando nós vivemos isso, certamente nós alinhamos o nosso propósito ao propósito de Deus e vivemos o propósito dele. E isso faz todo sentido para o cristão, para o ser humano, para aquele que busca a vontade do Senhor. Então, que possamos juntos orar nesse momento. Eu quero convidar você a orar nesse momento, a ter esse tempo e pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda para que, em meio às minhas fraquezas, o poder do Senhor possa ser aperfeiçoado através da minha vida. Senhor, me ajuda, me dá forças, porque em meio aos meus momentos que eu estou prestes a abandonar, eu quero, ó Deus, colocar isso diante do Senhor, e eu entendo que o Senhor pode sim me dar força para exercer o meu dom, exercer o meu talento, ser usado para a honra e glória do Senhor, e talvez até mesmo em meio a portas que eu já fechei, essas portas serem abertas novamente. Então vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante de Deus, e nesse momento assim, orar ao Senhor pedindo graça, misericórdia, que vem do alto. Eu quero orar por você. Amado Deus, querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, obrigado por esta noite, obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque em meio aos nossos momentos de fraqueza, o Senhor tem nos fortificado, o Senhor tem nos alimentado. E nessa tensão entre os dons recebidos, o exercício deles e alguns espinhos que nos ferem de perto e que às vezes nos impedem de fazer aquilo que o Senhor quer, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, nos ajuda em meio às nossas fraquezas, nos ajuda em meio às nossas dores, nos ajuda em meio aos nossos momentos que nós já entregamos, que nós já abrimos mão. Ó Deus, que tudo isso possa ser recobrado através do poder do Santo Espírito do Senhor nas nossas vidas. E que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado para todo sempre, através das nossas vidas. Abençoa o teu povo, abençoa os teus servos, anima-os com a alegria que vem do Senhor. E dá a eles aquilo que tão somente o Senhor pode dar. Alimento vivo, pão vivo, água fresca, consolo, abrigo, pastoreio. Ó Deus, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos dá conforto, segurança, nos alimenta e no Senhor nós nos sentimos seguros. Pai de amor e bondade, nós agradecemos por tudo e é no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos ao Senhor nesta noite. Amém.